7 de setembro de 2015, em clássico emocionante, Palmeiras e Corinthians empatam em 3-3. Timão vê folga na ponta diminuir e Verdão se distancia do G4. No Fla-Flu, o rubro-negro tem início fulminante, bate o rival e encosta na zona de classificação à Libertadores. Com um gol impedido do artilheiro Ricardo Oliveira, Santos empata com o Sport na Ilha do Retiro. Próximo compromisso é o clássico Sansão. Em noite de homenagem para Rogério Ceni, Xará estreante brilha e tricolor volta ao G4. Nos 25 anos de Rogério Ceni no São Paulo, o técnico Juan Carlos Osório ganha reforços para o clássico contra o Santos. Os gols da Série B e depois de bater a Costa Rica, seleção brasileira pega Estados Unidos amanhã em Boston. Olá, boa noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Que jogaço, hein, que rolou ontem no Allianz Parque. Em um dos melhores derbys dos últimos tempos, o Palmeiras esteve 3 vezes à frente do placar, mas viu o Corinthians buscar o empate nos minutos finais. O resultado acabou não sendo bom para ninguém, já que o Timão viu a vantagem na liderança diminuir e o Palmeiras foi ultrapassado por adversários na luta por uma vaga no G4. A reportagem é do Adriano Dolfi. Este era um daqueles clássicos que tinha todo o ambiente, todo o clima para ficar marcado para sempre na história. A Arena Palmeiras estava lotada para ver um jogo eletrizante. Lucas, logo de cara, chutou cruzado e a bola desviou em Guilherme Arana e encobriu Cássio. 1-0 Palmeiras. Logo depois aconteceu a redenção do jovem Arana, que recebeu livre e empatou a partida. Lucas não deixou por menos. Cruzou na medida para Robinho cabecear e colocar o Verdão na frente mais uma vez. Os jovens do Corinthians estavam inspirados. Fernando Praz espalmou e Amaral mandou na própria rede. 2-2. Pouco inspirado estava o setor defensivo do Timão. Novo levantamento na área e Dudu fez 3-2 para o Palmeiras. Tudo isso apenas na primeira etapa. E olha que antes do intervalo poderiam ter saído mais gols dos dois lados. No segundo tempo, as equipes economizaram nos gols, mas não em chances desperdiçadas, como esta com Zé Roberto e depois Christian, na cara de Fernando Praz, que fez uma defesa sensacional. Mas após a cobrança de falta pela esquerda, Wagner Love apareceu para empatar o jogo. No final, Cássio ainda fez um milagre na cabeçada de Leandro Almeida e ficou nisso, 3-3. Um clássico que fez jus a toda a história de Palmeiras e Corinthians. Depois do clássico de 6 gols, as duas equipes deixaram o estádio com sentimentos diferentes. O Corinthians comemorando o ponto conquistado e a liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras lamentando o empate que ocorreu no segundo tempo, deixando a equipe mais longe do G4. A gente está vendo uma classificação, né? Então foi muito ruim. A gente tem que agora ver o que a gente errou para a gente poder na quarta-feira acertar tudinho e sair de lá de Porto Alegre com os 3 pontos. O sentimento é de que a gente poderia vencer a partida e somar 3 pontos. É esse o sentimento nosso. Fizemos uma boa partida e na bola parada a gente deu mole. O jogo foi realmente emocionante, né? Mas uma sensação de tristeza para o Palmeiras, porque por tudo que ele realizou durante o jogo. A bola parada é uma situação de jogo, eu entendo isso, né? Mas é uma situação que você tem que ter uma atenção, você tem uma situação pré-estabelecida. A bola vai sair, o jogador se posiciona na área, tem que ser marcado. E o Corinthians tem todos os méritos de estar em primeiro lugar, mas se aproveitou mais uma vez de erros do adversário e acabou conseguindo um empate que, para mim, chega como uma sensação de derrota, porque em relação à tabela a gente podia ter avançado e as outras equipes nos passaram ali e momentaneamente a gente precisa de recuperação. Uma hora acontece, de sair atrás do marcador, então a gente tem que estar
equilibrado, com a consciência tranquila, bem concentrado, para que a gente tenta reverter uma situação difícil. Hoje aconteceu isso, saímos todas as vezes atrás do marcador, mas o time teve equilíbrio e buscou o empate sempre e graças a Deus conseguimos e foi importante. Assim, um ponto aqui que eu tenho certeza que na frente vai contar muito. A gente somando os 3 pontos em casa e fora ganhando um jogo ou empatando, então hoje diante do clássico a gente sabia que era jogo difícil e o importante é a gente ter somado. Contente com o desempenho, é muito difícil de sair atrás no placar 3 vezes e manter um nível de concentração alto e jogar. A equipe tem se proposto a isso, deixado de lado todas as outras situações e procurar jogar. Então, nesse aspecto, ele foi importante. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A Bom está de volta e realmente foi um grande jogo, especialmente no primeiro tempo. Corinthians e Palmeiras fizeram um jogo com muitas alternativas. Observando aí o que dizia o Marcelo Oliveira, do lance de bola parada, lamentando ter sofrido o gol de empate do Corinthians numa situação como essa. Nenhum treinador gosta de levar gol na jogada de bola parada. Por outro lado, o Palmeiras também se beneficiou de uma falha corintiana, o gol do Dudu também numa jogada muito semelhante. 3-3, um clássico de 6 gols. Em termos de resultado, eu acho que foi melhor para o Corinthians do que para o Palmeiras. O Palmeiras 3 vezes em vantagem no placar e acabou não conseguindo segurar. Então, para o Corinthians, eu acho que esse 1 ponto conquistado, muito embora você possa dizer, perdeu 2 pontos em relação à briga com o Atlético. Mas poderia ter perdido 3, né? Quer dizer, então foi um empate com sabor de vitória. Para o Palmeiras, pelo que produziu, pelo que criou jogando em casa, realmente o empate é mais frustrante do que para o Corinthians. Flávio, não sei se você concorda comigo. Boa noite. Boa noite, Celso. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, a Anitta falava, quando chamava o jogo, sobre não foi bom para ninguém. Eu vou meio que nessa linha. O jogo foi bom para todo mundo, menos para os 2 times. Porque se você for olhar bem, o Palmeiras perdeu aquela briga que ele estava chegando e continua, né? Está ainda na briga para ficar entre os 4 melhores. Mas ele caiu de posição na tabela. E o Corinthians ficou numa situação, houve um determinado momento do campeonato que eu mesmo falei, bom, já deu, né? Acabou. Mas se você for olhar bem, o Corinthians tem um jogo contra o Grêmio quarta-feira muito difícil. É um jogo parelho. Se fosse em Porto Alegre também seria igual. E sendo em São Paulo também é um jogo igual. Se o Corinthians perder esse jogo, eu acho que o Corinthians é favorito. Mas uma derrota para o Grêmio não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. Se ele perder esse jogo e o Atlético joga contra o Avaí em Atlético, ou seja, o Atlético é super favorito, se acontecer isso, olha como é que vai ficar a tabela. O Corinthians fica a 2 pontos do Atlético e a 3 pontos do Grêmio. Olha como o campeonato embola. Fica um negócio, né, inimaginável há 2 semanas. E depois de um jogo espetacular como esse. Então, realmente, aquela história do começo quando a Anitta falava. O jogo foi muito legal, foi ótimo, bom, tomara que a gente tenha vários jogos assim, mas se você for olhar rigorosamente, os 2 tiveram problemas. Os 2 vão ter que buscar, correr atrás desses 2 pontos que ficaram no jogo de ontem. Mas faz parte, são 2 adversários fortes. Quando você faz uma projeção do campeonato num jogo desse porte, se você considerar um empate, você está considerando bem, você está considerando legal. E é bacana que na bola parada, que se discute tanto, né? Qual é a forma certa de marcação? O Osório chegou, ele gosta da marcação por zona. Aí se discutiu, não, o ideal é a marcação homem a homem e tal. Aí cada um marca de um jeito, um marca por zona, outro marca no homem a homem. E os 2 tomaram gols. Então não tem uma fórmula certa. Porque a movimentação, por que você consegue fazer o gol e não consegue evitar o gol? Porque quem está no comando é quem está com a bola no pé. Então a movimentação é de quem propõe a jogada, é quem está começando a jogada, né? Então quando tem um escanteio, quem sabe onde a bola vai é o cara que vai começar a jogada. E provavelmente ele ensaiou com o zagueiro ou com o atacante mais alto onde ele quer mandar a bola. E o que está recebendo ele vai ter que adivinhar, ou ele vai ter que se posicionar. É uma questão de mais atenção, mas digamos que quem vai começar a jogada tem a vantagem. É a história do saque no vôlei. Quem vai dar o saque vai propor a jogada. Então, sabe, é boa, a marcação por zona é legal, a marcação individual é legal, mas as 2 são passíveis de serem vulneráveis. Mas foi muito legal, foi um jogo bem bacana. E o mais legal é que depois de um 3-3 você fala assim, bom, acabou, né? Tá bom para todo mundo. Caramba, essa defesa aí foi aos 44 do segundo tempo. Ou seja, os 2 queriam muito.
Defesa maravilhosa do Cássio, talvez a maior do campeonato, aos 44 do segundo tempo. Por exemplo, tirou um volante e colocou mais um meio. Estava 3-2, né? Então foi para briga, mas o legal é isso aí, né? 3-3. A gente até se fala, ih, caramba, vai ficar nada. Marcelo foi para cima, foi legal, foi bom o jogo, foi muito bacana. Vamos de São Paulo e Inter, cheio de desfalques, mas com Paulo Henrique Ganso inspirado e o Neymar do Nordeste, ou melhor, o atacante Rogério, cheio de vontade, o São Paulo venceu o Internacional por 2-0 e voltou ao G4. Veja os gols. O São Paulo voltou ao G4 depois da vitória sobre o Internacional no Morumbi. Paulo Henrique Ganso fez boa jogada pelo meio e tocou para o Wilder na direita. O colombiano cruzou a bola na cabeça do estreante Rogério, que abriu o placar. 1-0 São Paulo. A sensação boa, né? Maravilhosa e mais ajuda a equipe do São Paulo. É sempre importante estar jogando com os caras grande nome e não podíamos deixar de dar essa vitória para o torcida do São Paulo. O segundo da equipe paulista veio com o Michel Bastos, que bateu firme depois da ajeitada de Ganso. E ficou assim, 2-0. O São Paulo ultrapassou o Atlético Paranaense na tabela e chegou ao 4º lugar. A gente tinha um monte de desfalque, mas o importante é o grupo, é todo mundo mostrar a sua qualidade e quando pintar a oportunidade, está ali e corresponder. Tinha o desentrosamento de não jogar todo mundo junto, né, ter uma sequência de jogos, mas acho que a entrega seria essencial. Então, desde o atacante até a gente lá atrás, todos estão de parabéns, parabenizar cada um dos jogadores. A gente está vivendo muito isso, de ter vários desfalques, então acho que é corriqueiro, a gente teve outros jogos tão bons quanto hoje. Hoje quero o Inter também, um time muito bom, a gente sabia que tinha que respeitar eles, mas acho que está todo mundo de parabéns, merecemos uma vitória. Hoje, o time mostrou força coletiva, que tem espírito de competir los jogos, de jugar a ganhar contra um gran rival com muito bons jogadores, de Alexandro, López, Valdivia. Eu creio que ganhamos justamente. Flávio, São Paulo está aí, né? Meio irregular, altos e baixos, ganha jogos importantes. Sábado foi assustador. Eu entrei na redação, olhei e falei, põe no jogo do São Paulo, tá comendo hino, né? Põe no jogo do São Paulo, mas é o jogo do São Paulo. Eu falei, mas cadê os jogadores do São Paulo? E passa a cara de um cara, mas cadê os caras, pô? Eu falei, será que o São Paulo fez uma promoção, vá vestido com uniforme e jogue? Eu não conhecia ninguém. Aí apareceu o Ganso, eu falei, esse aí eu conheço. Cara, impressionante. É um negócio. Você não sabe quem é. Você viu lá os três? Eu vi lá o Hudson tal, que mudou um pouquinho a cara, deu para reconhecer. Você não sabe quem são os caras. Não é que o Osório está fazendo rodízio. Está aparecendo os caras assim que você não sabe nem quem são os caras. É Daniel Messi, é Rogério Neymar. Cara, é um negócio assustador. A classificação do São Paulo é um negócio absurdo dentro da... Cara, é assustador, é assustador. Não é que o São Paulo... Ninguém conhece os jogadores do São Paulo. Se você vier aqui passar na Avenida Paulista com o time do São Paulo, as pessoas não sabem quem são os jogadores. E eu acho, Flávio, que aí entra a importância de você ter um técnico estrangeiro. Eu acho que a presença do Osório no São Paulo, ela é, digamos, reveladora. Por quê? Veja só. Ele simplesmente não tem medo de perder o emprego. Então, se ele não tem medo de perder o emprego, ele se permite armar um esquema ofensivo. Botar todo mundo para sair. Até porque a filosofia dele é essa mesmo. Então, exatamente. Mas se ele fosse um pouquinho mais medroso, no começo eu vou fechar um pouquinho mais para não correr risco. Segundo, de promover realmente alterações no time significativas. Né? Coisas que normalmente aqui não se tem coragem de fazer. Não tem muita opção também, viu? Sim. Mas sabe o que está acontecendo? Olha que coisa curiosa. Mas falta coragem, por exemplo, para quem já conhece o métier, já conhece o futebol brasileiro. É verdade, mas olha que coisa curiosa. Com essa falta de alternativa, o São Paulo e o Milton Cruz têm muito mérito nisso. O São Paulo não tinha um zagueiro canhoto. Aí fuçou, achou um zagueiro que estava jogando na reserva do São Caetano, quer dizer, estava jogando pouco, Luiz Eduardo. E ele jogou. E estreou, chegou e já jogou. E foi bem. Deu conta. Aí o Daniel, que estava um ano parado lá no Botafogo, você começa a falar, parece que ele fez 3 gols, não sei aonde, não sei o quê. Entrou e deu conta.
Aí o Rogério, que o Náutico não quis emprestar. Isso aí eu fui buscar depois, tá? Via Google, porque eu não conhecia os caras, não. Aí via Google e tal, não sei o que e tal, você vai lá, fuça, ele estava no Vitória e o Náutico, não sei o que, o Náutico não quis, entrou e resolveu. Que conclusão você chega? Tá tudo muito nivelado. Sim. Jogador de Série A e de Série B tá muito parecido. Porque o São Paulo tá jogando campeonato com jogador de Série B e jogador da base. E não é que a base do São Paulo seja brilhante. Até porque a geração da base do São Paulo é ainda a geração Geraldo. Ou seja, a geração perdida, a geração que não deu em nada. Até porque a base do São Paulo não é da base do São Paulo. O menino lá, o Lianco, que também foi buscar porque não tinha jeito. O Lianco, na verdade, ele veio de um time, acho que era o Botafogo de Ribeirão Preto. Aí pegaram lá, já pegaram com 16, 17 anos, 19, e trouxeram para voltar aí. Não é que foi revelado em Cotia. Cotia não revela. E aí, então, aí tem que preencher o banco, aí sim pega um ou outro em Cotia, João Schmidt e tal. Ou seja, ele está fazendo um time que está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, com um menino de base, e alguns não são nem da base mesmo, né, cara? Que o São Paulo pegou lá para fazer de conta que revela alguém. E jogadores da 2ª divisão, alguns que eram reservas. Tá tudo muito nivelado, cara. A coisa tá complicada. E aí você vê o time do São Paulo, tenta reconhecer. Faz esse teste. Agora tem um jogo quarta-feira, São Paulo e Santos. Na hora do hino, olha ver se você conhece o jogador do São Paulo. Você não conhece. É impressionante. É um negócio assombroso. É um fenômeno parecido com a seleção brasileira, né? Mas isso é assunto para daqui a pouco. Sim, mas a seleção brasileira, os caras são consagrados. Lá fora eles saíram novinhos, mas não são consagrados, né? Agora tem um que é bem conhecido, né? Que hoje faz 25 anos de vida no São Paulo. Agora em novembro eu faço 24 anos de TV Gazeta. E o Rogério... Quando? Agora em novembro. Outubro, novembro, né? E o Rogério fazendo aí 25 anos de São Paulo. Hoje, exatamente. Ontem ele foi homenageado, sábado ele foi homenageado. Ó, isso aqui, quem tá vendo, atenção, você tá vendo, grava, porque acabou, tá? Sabe quando vai ter jogador com 25 anos de clube? Acabou, nunca mais. Olha, eu não me lembro de nenhum passado recente do futebol brasileiro. Eu não sei, tinha jogadores com 500 jogos e tal, mas não sei se 25... primeiro que é muito raro, segundo, acabou, nunca mais. Hoje os caras comemoram 100 jogos, quer dizer, 100 jogos dá 1 ano e meio, qualquer coisa, você já comemora. Acabou, isso não existe mais. Quem viu, viu, quem não viu mais. E não é qualquer jogador, é um monstro de jogador. Minha sugestão, não pare. Dá para seguir fácil. Rogério gosta muito do Osório. O Osório gosta muito do Rogério. O Rogério ajuda bastante. Se sou o Rogério, não paro. Seria legal para ele continuar, se o Osório continuar, claro, né? Ou seria legal para ele, vai aprender mais nessa maneira tática como o Osório trabalha. Ele quer ser treinador. Seria ótimo para o São Paulo, seria ótimo para ele, seria ótimo para o Osório. Acho que seria muito legal se ele seguisse mais um pouco. Dá para seguir Rogério tá fácil. 42, quer dizer... Dá para seguir fácil. O Zé Roberto está com mais que isso, jogando e deitando e rolando. A gente lembra do próprio Dino Zoff, né? Campeão do mundo com a Itália na Copa de 82, tinha 40 anos. E outra, se não der para jogar, entra o Renan, que está cumprindo bem a parte dele. Tem o Denis, que é bom goleiro. Esse menino Léo, quando vem jogar também. Não tem problema nenhum. Segue, tem que seguir. Eu, se fosse o Rogério, vai parar para quê? Ele vai fazer estágio? Pô, tem um técnico monstruoso no São Paulo? Faz aí com ele, pô. Fica lá. Verdade. Bom, na Ilha do Retiro ninguém ganhou, ninguém perdeu. Sport e Santos ficaram no 1-1 em jogo que teve como destaque mais uma atrapalhada da arbitragem. Na Ilha do Retiro, o Santos abriu o placar contra o Sport com Ricardo Oliveira, sempre ele. Mas o camisa 9 estava em posição irregular quando pegou o rebote de Danilo Fernandes, 1-0. Ainda no primeiro tempo, Marlone deu um lindo passe e deixou André na cara de Vanderlei. Com tranquilidade, o atacante tocou na saída do goleiro e deixou tudo igual. E ficou nisso em Recife. Sport 1, Santos também 1. Da maneira como a equipe jogou, com tudo o que aconteceu, eu sou sincero com vocês, eu estou muito mais do que satisfeito com a produção da equipe do Santos, com a maneira como nós nos comportamos em campo, buscamos o resultado a todo momento, tivemos consciência, trabalhamos a bola, não sei quanto tivemos aí de posse de bola, mas com certeza tivemos a maior parte do tempo com ela. Agora, a sequência de jogos é absurda, a sequência de jogos tira a possibilidade de uma recuperação completa, nós jogamos ainda com 24 horas, não é?
depois que o próprio Sport havia jogado em Curitiba. Então é impossível você recuperar uma equipe. Todo ano a gente fala a mesma coisa, batemos a mesma tecla, porque é impossível, é desumano. Você tem que ter um elenco monstruoso para que você possa suportar um campeonato, e nem assim você vai conseguir manter o ritmo de uma partida para outra, porque o desgaste é muito grande. Você vê, né, Flávio, é uma coisa que o técnico fala de lá, a gente fala daqui. Já perdi a noção de quantos anos já tem esse discurso. Aliás, é bom a gente lembrar que já foi pior, né? Você deve se lembrar disso. Eu cheguei a narrar 2 jogos do São Paulo no mesmo dia. E o Juninho Paulista jogou nos 2 jogos, não inteiro. Quer dizer, já houve uma melhora, mas ainda assim é algo ridículo realmente o que acontece no campeonato, no futebol brasileiro. Não é só a sequência. Não existe graduação de porcaria, não. Porcaria é porcaria, tá uma porcaria. Não é só a sequência de jogos, mas se você pegar jogadores que estão servindo seleção brasileira, quer dizer, o Corinthians é líder, não pode contar com Elias, enfim. Mas eu acho que não tem que parar quando a seleção joga, não. Né? Eu já acho que não dá, não. Eu quero ver você segurar o Mesa Redonda, o Gazeta Esportiva com a seleção brasileira. Primeiro forme-se uma seleção brasileira que empolgue. Não dá, não. A seleção brasileira não tem nada a ver com o Brasil. A data FIFA ela deve ser preservada, Flávio. Não, pelo amor de Deus. Eu pensava nisso, mas a seleção brasileira não é do Brasil. Para os campeonatos da Europa tá bom demais, já preserva lá. Mas ela acaba afetando o que é do Brasil. Você não pode ver, por exemplo, os times investirem num valor muito alto num jogador e no momento crucial ele não pode escalar. O Campeonato Brasileiro por causa de 2, 3 jogadores? Eu acho que eu não tá louco. E só para concluir sobre a arbitragem, não tenho procuração para defender nenhum árbitro, não, mas você já fez curso de arbitragem. Às vezes quando você está ali, tive a oportunidade de fazer alguns testes, alguns exercícios, o lance, a movimentação do jogador, quer dizer, o árbitro é humano, quer dizer, então nem sempre dá para acertar. Concorrer com a tecnologia realmente é algo muito injusto. Esse cara é incompetente, eu queria saber como é que ele conseguiu não ver. E o tal do Sérgio Correia, quando é que vamos tirar essa porcaria de comissão de arbitragem, hein? Ridícula. Celso, os caras inventaram uma regra. Inventaram uma regra, não tem a menor capacidade. É uma comissão política incompetente. Fora com eles, fora, não dá mais. Bom, muito bem. Como a gente acabou de falar, não para o campeonato, não dá tempo de respirar. No meio dessa semana já tem outro clássico paulista no Campeonato Brasileiro. Nós estamos falando de São Paulo e Santos. Então a gente quer saber de você na nossa enquete de hoje, no site gazetesportiva.net. Qual será o resultado do Sansão? Vence o Santos, dá empate ou o São Paulo ganha estes 3 pontos? Acesse o nosso site, vote, o resultado eu dou na quarta-feira, dia do jogo. E aí, Celso? Palpite, né? Santos. Flávio? Depois que o São Paulo ganhou com o sócio torcedor jogando, eu acho que ele ganha do Santos. É? Quem é o sócio torcedor? Os caras que jogaram, era promoção, venha vestido com uniforme e jogue. Ganhou do Internacional com sócio torcedor, agora eu vou votar alguns jogadores, ele deve ganhar do Santos lá. Vamos ver. Quarta-feira eu dou o resultado, então. Vote você aí de casa também. Mais 7 partidas completaram a 23ª rodada deste Campeonato Brasileiro. 2 jogos terminaram em 0-0. Foram nos confrontos entre Atlético Paranaense e Joinville e também Chapecoense e Ponte Preta. Veja os outros gols dos outros jogos. No Maracanã, o Vasco, em mais uma rodada, não conseguiu iniciar uma reação no campeonato. Nova derrota, desta vez para o Atlético Mineiro. Lucas Prato e Dátulo fizeram os gols do Galo. Nenê ainda descontou, mas já era tarde. Final, 2-1 Atlético. O Cruzeiro não tomou conhecimento do Figueirense e goleou o time de Santa Catarina com um show do atacante William. Os 2 primeiros gols da Raposa foram dele. Vinícius Araújo ampliou a vantagem já no segundo tempo. Marquinhos Pedroso fez o de honra para o Figueira. Mas o William continuou a enxurrada de gols e marcou mais 2 no Mineirão. Segunda vitória seguida do Cruzeiro depois da saída de Vanderlei Luxemburgo. 5-1 placar final. E no Clássico Carioca, melhor para o Flamengo contra o Fluminense. Emerson Sheik abriu o placar depois do toque irregular de Wallace com a mão. 1-0. 5 minutos depois, Pará deu lindo passe para Kaique ampliar a vantagem. Na etapa final, Jean descontou cobrando pênalti. 2-1.
O rubro-negro sacramentou a vitória aos 23 com Paulinho e ficou assim no Maracanã, 3-1 e fim de papo. O Grêmio passou pelo Goiás, mas teve trabalho na partida. Bruno Henrique abriu o placar para o time goiano. No comecinho do segundo tempo, Douglas deixou tudo igual. E Everton, a 8 minutos do final, garantiu a vitória gremista por 2-1. Na ressacada, o Avaí vacilou e viu o Coritiba vencer o jogo por 2-0. Henrique Almeida marcou os gols da partida. Os 3 pontos tiraram o Coxa da zona do rebaixamento depois de 18 rodadas. Voltamos a falar agora do Derby Paulista. Você viu no comecinho do programa como foi o jogaço no Allianz Parque na reportagem do Adriano Dolfi. A nossa equipe estava no Allianz Parque com um outro repórter. O Alexandre Silvestre traz agora uma outra visão de um dos melhores clássicos paulistas dos últimos tempos. Ele nasceu Jesus, de Jesus, sobrenome. Adotou o 33 no manto sagrado verde, a idade de Cristo. Responsabilidade simbólica que parece não pesar no lombo do Gabriel. 18 anos, o anjinho da dona Vera Lúcia, a mamãe dele, a mais confiável conselheira. Na véspera do derby, então... ela me mandou mensagem, sim, pra me ficar tranquilo, mas... E outras coisinhas ali que eu não posso revelar, mas... A mãe é assim, né? A mãe sempre manda mensagem pra dar apoio pro filho. O que não é mistério ou segredo, a zaga dos fiéis que seguem a religião alvinegra, tentando colocar no de Jesus a coroa de espinhos de uma marcação implacável nele e nos discípulos dele. É um menino talentoso, mas só que a gente tem que pensar no grupo do Palmeiras, não só em um jogador. A gente sabe que não pode dar espaço, tem que ter concentração, se manter focado durante os 90 minutos da partida e continuar fazendo nosso trabalho da mesma maneira. Mas menino Jesus, na várzea, comeu o pão que o diabo amassou. Inocência calejada, não teme perseguições, foi o que ele revelou outro dia. 15 anos eu já levava butinada na várzea, né? E não era com os pequenos, era com os marmanjos, com os caras que jogam Kaiser, então é bem pesado, assim, sabe? E tentavam me intimidar e não conseguia, né? E agora eu acho que vai ficar mais difícil ainda, né? Abençoado pelo dom da multiplicação dos gols, 37 no Paulistinha Sub-17, 5 na Copinha São Paulo e 5 no Profissional, deixando rivais incrédulos de joelhos. A bênção, filho. Canto gospel adaptado, que entrou para o repertório do Gabriel. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, é o Gabriel Jesus. Culto em andamento, a corrente de energia explode graças ao apóstolo Lucas, com uma forcinha divina de um desvio do Guilherme Arana. O adjuvante no gol, Gabriel Jesus em seguida é punido por ferir um semelhante. E Arana ganha, do além, uma nova oportunidade e aproveita. Só que Robinho prega Cássio na cruz. O empate, Wagner Love contra Amaral, seja lá o que Deus quiser. O 3-2 cai do céu, baixinho de cabeça, quase um milagre.
Na volta, o pastor Zé Roberto comete este pecado. E milagre mesmo realiza o Fernando Praz. E o Judas, para os palmeirenses, que o consideram um traidor, iguala tudo, com Wagner Love não tem perdão. Nem com o Cássio, o salvador da pátria. E com o perdão do sacrilégio pelas comparações religiosas, inspiradas em nome de Jesus, do atacante do Palmeiras, Gabriel Jesus. Que domingo, hein? Santo Domingo no Jardim. Suspenso. Anitta, que texto, hein? É isso que eu ia falar. Mais uma vez, parabéns ao Silvestre pelo texto. Silvestre é espetacular, parabéns. Sensacional. Sensacional. A bola rolou nesse final de semana também pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Oeste e Mogi Mirim ficaram no 0-0. O Macaé perdeu do Luverdense em Macaé por 3-1 e o Paraná fez prevalecer o mando de campo ao vencer o Bahia em Curitiba por 1-0. Veja os gols dos outros jogos. ABC de Natal e Santa Cruz ficaram no empate na Arena das Dunas. Moradei fez 1-0 para o Santa, mas Rafael Oliveira tratou de empatar a partida e definir o placar, 1-1. Náutico e Sampaio Correia decidiram o jogo apenas em 17 minutos. Dionis abriu o placar para a equipe do Maranhão. E Patrick Vieira deixou tudo igual na Arena Pernambuco, final 1-1. O Ceará ainda está na zona do rebaixamento, mas vem subindo na tabela. Com a vitória deste final de semana para cima do CRB fora de casa, o Vozão ficou a uma vitória de sair do Z4 da Série B. 3-1 com 2 gols de Rafael Costa e outro de Mazola. Maxwell fez o de honra para o time alagoano. O Paysandu voltou à vice-liderança da Série B depois da bela vitória sobre o Boa Esporte. Leandro Cearense, Edinho e Betinho fizeram os gols da partida, 3-0. Agora o Papão está a 2 pontos do primeiro colocado. O América Mineiro não consegue sair da sequência de maus resultados. Depois de mais uma derrota, agora para o Bragantino, a equipe desceu para o 7º lugar. Felipe Amorim até abriu o placar, mas Lincoln e Jobinho garantiram a vitória para os paulistas. 2-1 Braga. E o Botafogo segue firme na liderança da Série B, depois de um jogo emocionante contra o Vitória. Álvaro Navarro abriu o placar para o Bota em grande estilo. Aos 48 do segundo tempo, Guilherme Mates marcou o gol que poderia definir a partida. Mas no minuto seguinte, aos 49, Sassá deu os 3 pontos aos cariocas. Vitória heróica, 2-1 e fim de papo. Diga lá, Flávio, você queria falar? Não, eu quero. Fala. Se eu estou preocupado com o Mojimirim na lanterna do campeonato, fico pensando, imaginando que não está pensando o vascaíno. O vascaíno já nem está mais pensando, eu acho. O Mojimirim, convenhamos, apesar de lanterna, é mais confortável que a do Vasco. Ai, José Paz está de férias, que trabalha com a vovó no Super Esporte. Tá curtindo, né? Porque o Vasco já foi. A 24ª rodada tem 2 jogos nessa segunda-feira. Um já acabou. Em Osasco, Oeste e CRB empataram em 0-0. Às 7 da noite, na Arena Castelão, o Ceará recebe o Náutico. Bom, gente, nosso assunto agora é a seleção brasileira, que não empolgou, mas fez o suficiente para vencer a Costa Rica por 1-0 em amistoso preparatório para as eliminatórias da Copa do Mundo. Veja como foi. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a seleção brasileira enfrentou a Costa Rica em amistoso e levou a melhor com esse gol de Hulk. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o atacante roubou a bola com um empurrãozinho de leve nas costas do zagueiro e tocou na saída do goleiro. 1-0 Brasil. Na segunda etapa, o lateral Marcelo lançou para Douglas Costa acertar um belo chute, mas o auxiliar assinalou o impedimento e ficou por isso mesmo. Placar final Brasil 1, Costa Rica 0. Não é fácil jogar contra a Costa Rica hoje com 3 zagueiros, né? Era difícil ali.
E a oportunidade que a gente tinha que aproveitar, né? Lógico que tivemos algumas ali que poderíamos ter feito gols, infelizmente não conseguimos finalizar bem. Mas o importante é o empenho de todos, a entrega de todos os jogadores e o grupo que está de parabéns. Não, acho que fizemos um bom jogo. É claro que o importante sempre é vencer. Claro que a gente queria também fazer mais gols, ter um placar mais elástico. Felizmente não conseguimos, mas o importante foi a vitória. Eu acho que o Brasil fez um bom jogo. É claro que a seleção brasileira tem sempre que pensar em evoluir. Nunca podemos nos acomodar, achar que tá bom, achar que esse jogo é bom. O próximo jogo a gente tem que pensar em jogar melhor. Então esse é o pensamento, esse é o caminho da seleção brasileira. Sem dúvida, jogam com 3-5-2, né? Tem as infiltrações em velocidade, uma equipe que marca bem, tem grande deslocamento, tem boa troca de passe, troca de posição. Criou bastante dificuldade para nós, né? Mas a equipe se comportou bem, teve as suas oportunidades, criou. Então foi um teste bom. Era natural que nós trocássemos no primeiro tempo uma forma de jogar, no segundo tempo mudamos a forma da equipe jogar e no final também aproveitamos para colocar uma equipe mais rápida, né? Com maior dinâmica, para também ir testando para quando nós precisarmos ter uma opção. A seleção te empolga? Nem um pouco e não empolga ninguém. Então, por isso que eu estou falando que a gente fica toda hora pregando essa coisa de parar o campeonato. Mas não dá, não. A seleção brasileira não tem a menor empolgação. Ninguém está nem aí. Como diz um amigo nosso que está na direção do programa, ela não faz nem Fá nem Fu. Não muda nada a seleção brasileira. Então, não dá, não. Eu fico abismado com o que fizeram com o patrimônio nacional, né? Mas você pega a história do futebol brasileiro. Ela liga com o CBF, aí o pessoal já torce o nariz. Já foi um tempo que ela representava. Mas agora não. Segue os jogos aqui, que é mais importante. O time se sentir aviltado, que pare o campeonato, que não jogue, entendeu? Mas acho que a seleção brasileira, não dá para parar, não. Para quem conhece a história do futebol, na verdade, ela era um elo, era uma criação de uma identidade nacional. Nós estamos falando só de passado. 1930, 38, hoje não. 50. Hoje é um time que tem alguns bons jogadores tentando montar um time para tentar ganhar a eliminatória, e vai ser muito difícil. E é preciso paciência, que ela tem tudo para perder o primeiro jogo, tem tudo para perder o terceiro jogo, e se ficar remontando não vai a lugar nenhum. Mais um detalhe, o conceito está errado. Quando o Willian fala, ganhar é necessário, não é não. A Alemanha, ela perde 50% dos amistosos que ela disputa. Quando ela vai para o jogo oficial, ela tem 83% de aproveitamento. O Brasil tem 100% de aproveitamento nos amistosos. Nos jogos oficiais. Está errado o conceito. Não precisa ganhar amistoso. Aliás, feliz 7 de setembro, né? Diga-se de passagem. Só para não quero ficar aqui destilando pessimismo, mas eu continuo com a mesma tese. Acho que o Brasil tem grande chance de ficar fora da Copa do Mundo. Eu não sei se fica fora, mas só não pode assim. Deve perder do Chile, aí deve ganhar da Venezuela e perder da Argentina. Não tem que ficar tentando derrubar técnico, na bobagem. Isso é normal. Perder do Chile no Chile, perder da Argentina na Argentina é normalíssimo. Segue o trabalho. O Dunga não é lá essas coisas. Também acho, mas é o que está aí, vamos embora. E o time tem que ser montado. Tem bons jogadores. Bons, nada demais. Tem um gênio e alguns bons jogadores. Vamos com o que nós temos. E aí, você está gostando do programa? Tem alguma sugestão? Então fale conosco através do Twitter aqui do Gazeta Esportiva. O endereço é twitter.com/gazesportiva. Lá você fica sabendo tudo o que rola aqui no Gazeta Esportiva. Você pode também rever os nossos programas lá no site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. E depois de vencer o Internacional por 2-0 e voltar ao G4, o São Paulo começa a semana pensando no clássico da próxima quarta-feira contra o Santos na Vila Belmiro. O repórter Adriano Dolfi acompanhou a reapresentação do tricolor. Foi uma rodada perfeita para o São Paulo. Os adversários tropeçaram e a equipe permaneceu no grupo dos 4 melhores do campeonato. Um time até pouco tempo criticado, agora não leva gols a 4 partidas. As críticas, a gente tem que, com elas, nos fortalecer. Lógico que a gente sabe que a gente pode desempenhar um melhor papel. Ainda a gente está no G4, mas ainda tem um pessoal encostando ali, então a gente precisa pontuar bastante. A cada jogo fazer uma final para que a gente possa se distanciar. E as boas notícias não param por aqui. Técnico Juan Carlos Osório, que chegou a ter 11 desfalques no final de semana, terá o retorno de importantes jogadores. Anota aí e não perca a conta.
Pato, Wesley e Thiago Mendes retornam de suspensão. Luiz Fabiano também voltou a treinar. São tantas opções que para montar o ataque até sobram peças. Ainda mais com o recém-chegado Rogério, o Neymar do Nordeste, que deixou o cartão de visitas com um gol no sábado. Já o Rogério Ceni ainda é dúvida para o clássico. O mito completa 25 anos de clube. A pessoa dele é muito bacana, é um cara que agrega, é um cara que deixa o jogador à vontade. Ele é um cara simples, um cara que sabe tirar o melhor do jogador também, do seu companheiro ali dentro. E acredito que todos que estão chegando, os últimos chegaram, o Rogério também chegou, o grupo acolheu muito bem, e o Rogério é assim, ele conversa, deixa o jogador à vontade, e é um cara que só vem nos ajudando. Celebrando um ídolo, comemorando a boa fase, Bruno está de olho no Santos. O tricolor não vence na Vila Belmiro há 6 anos, e o adversário tem o artilheiro do Brasileirão. A gente tem que ter atenção, é um jogador de muita qualidade, mas a gente tem que treinar forte, estudar a equipe deles para que a gente possa sim neutralizá-lo e sim fazer um bom resultado lá. Vai ser um jogo bem legal. O time do Santos é muito veloz, é um time difícil de ser batido. O Dorival está se queixando e com razão, né, do cansaço. O Santos foi para Recife, não é fácil. São Paulo jogou em casa e tem de volta os jogadores, né? Vai ter o jogador que você conhece. Principalmente a volta do Pato vai fazer muita diferença, apesar que o menino lá, o Neymar do Agreste, funcionou, né? Mas, enfim, o São Paulo vai estar com um time mais consistente. É jogo legal, jogo parelho, mas é claro que você começa a acreditar mais num esquema tático do Osório, porque o time está funcionando, mesmo com um elenco que, meu Deus do céu, né? Agora, ganhar na Vila não é para qualquer um. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser um jogo bem legal esse no meio de semana. E no Corinthians, o destaque da entrevista coletiva de hoje foi aquele que pode ser considerado o principal responsável por evitar a derrota do Timão ontem na Arena do Palmeiras. A reportagem é do Alexandre Silvestre. A mãe natureza ensina os primeiros passos da sobrevivência. No gramado, quem acaba de nascer ganha experiência. E no campo ao lado, quem é reserva procura chamar a atenção, crescer na vida. Titulares de folga depois do empate com o Palmeiras. A exceção, Cássio, o entrevistado do dia na reapresentação. No domingo ele foi decisivo, cortou a canela numa dividida com o Gabriel Jesus. No intervalo do clássico, levou 4, 5 pontos e no sacrifício impediu com as mãos a derrota do Corinthians no finalzinho do derby. Que defesa! Se vê lá no final, de repente aquele ponto lá possa fazer a diferença, né? Então, espero estar pronto bem também nas próximas partidas, são jogos decisivos e pode ser que esses jogos decisivos nossa equipe pode ser um pouco mais desgastada e de repente eu apareça um pouco mais, então eu tenho que estar pronto, preparado para poder ajudar e dar meu melhor, sabe? Voo natural, automático após anos de treinamento. Em breve, os jovens passarinhos que habitam o CT do Timão darão belos rasantes no pedaço, mas é hora da mamãe quero proteger os filhotes. Assim como o Tite, que à distância cuida das próprias crias, que podem auxiliá-lo quarta-feira em Itaquera, diante do Grêmio. Gil e Fagner estão suspensos. Edu Dracena e Edilson devem ser escalados. Wendel e Bruno Henrique seguem no departamento médico. São dúvidas. Ralf e Guilherme Arana, que marcaram gols nos últimos jogos, estão prontos para continuar na equipe. Marcial Idem, na vaga do Elias, na seleção brasileira. É o Corinthians, líder isolado do Brasileiro, vivendo num ambiente calmo e tranquilo, tirando a polêmica da arbitragem. Se está a favor, ficaria contra daqui para frente por algum sentimento de culpa? Eu acho que é uma coisa que pode acontecer pelo fato que todo mundo vem falando muito, e às vezes as coisas nem tem nada a ver com o Corinthians e colocam o nome do Corinthians. Isso, não digo que o árbitro vai errar, mas acredito que possa tentar pressionar e de repente num lance duvidoso não fazer a coisa certa. Corinthians,
querendo distância de confusão, distância dos rivais mais próximos e de eventuais ruídos e barulhos que lhe tirem a harmonia, a concentração, o sono do provável campeão. O Palmeiras também não teve tempo de dar folga aos seus jogadores e já voltou aos trabalhos na academia de futebol. O Verdão terá desfalques para enfrentar o Internacional do Beira-Rio. Quem pode ser titular mais uma vez é o centroavante Alexandro, que conversou com Osmar Garrafa. É isso, Anitta. Os jogadores do Palmeiras, depois do clássico de ontem, se reapresentaram agora à tarde na academia de futebol. Para o torcedor palmeirense ficou um gostinho amargo, né, em função daquilo que o Palmeiras produziu em campo. E para os jogadores, Alexandro? Para nós também, né? Lógico que a gente sabe de toda a repercussão que teve, né? Do jogo ter sido, de repente, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro desse ano, mas o sentimento de sair, né? 3 vezes na frente do resultado, na frente do placar e acabar cedendo um empate, principalmente aí no finalzinho, nos deixou um pouco chateado. Mas é lamentar e tocar a bola para frente e já tem agora quarta-feira, já tem sábado pela frente, então é lamentar, mas saber da qualidade, né, daquilo que a gente fez de bom. E é lógico que se a gente levasse um pouquinho mais de sorte, a gente saia com a vitória. Apesar do empate, de ter deixado escapar a vitória, onde o Palmeiras não se distanciou tanto do G4, né, está a 3 pontos do São Paulo. Isso serve como consolo, como alento para a sequência da competição? A gente não pode perder aquilo que a gente se comprometeu a fazer, né? Que é buscar o G4, de estar dentro dos 4 primeiros e, é lógico, procurar o máximo possível chegar próximo do líder, né? Então, o nosso objetivo é esse, a gente vai em busca desses resultados, a gente tem uma sequência boa agora e espero que a gente possa fazer os pontos necessários. Quarta-feira contra o Inter, sem Lucas, sem Robinho, sem Dudu e sem Gabriel. São jogadores que vinham atuando como titulares. O quanto a ausência desses jogadores pesa na partida importante contra o Inter lá no sul do país? São 4 grandes jogadores, né, que vão realmente fazer falta e a gente espera que a rapaziada que entrem aqui possa entrar bem, que possa realmente dar conta do recado. Tá certo, obrigado pela participação, vai lá para continuar seu treinamento. Valeu, obrigado. Tá certo, aí portanto, a Anitta liberando o Alexandro, é isso. O Palmeiras tem problemas para a partida de quarta-feira contra o Internacional no sul do país, não poderá contar com Lucas, com Gabriel Jesus, Dudu e Robinho. Esses 4 jogadores estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, o técnico Marcelo Oliveira vive a expectativa de poder contar com Cleiton Xavier, que ainda se encontra no departamento médico, e com Lucas Barrios, que tinha até presença assegurada na partida de ontem, pelo menos entre os relacionados, mas foi cortado de última hora. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Valeu, Garrafa. Valeu você que ficou aí acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva e 10h30 da manhã estarei no Super Esporte. E você? Daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta, de volta com o Rodolfo Gamberini e com a... Bem-vindo de volta. Um abraço. Tchau, tchau. Cadê a música? Everybody get face down. Red gag their mouth so they can't make a sound. Time up for the fact that I'm kicking ass. I got my hand on my gas and I'm tempted to blast. My name is Easy, but I go the hard way out. This ain't personal, but now I'm about to commit a crime and go through it. You know what? No need for shaking because I'm used to it. Check out the security guard with a slap of my hand. Yeah, he's wearing a badge, but he's an old ass man. Pop his ass in the head and take his gun. So me and the punk could go one-on-one. Cover the lens on the TV screen. You know, so me and my gang just can't be seen. Lock the doors and throw away the key. Close the blinds so no motherfuckers can see. And smile, you know, cause I'm controlling the shit. And no sucker ass niggas gonna stop